te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia, amém. Você pode aplaudir ao Senhor e se assentar. Amém, glória a Deus. E essa é a nossa caminhada, né? Sempre buscando mais da presença do Senhor. Assim como essa canção diz: Senhor, te quero conhecer-te cada vez mais. E há várias maneiras de nós conhecermos a Deus, de nós termos experiências com Deus. E uma delas, este ano, foi lendo a palavra do Senhor. Nossa igreja, ela tem esse desafio todos os anos, sempre incentivando os irmãos a lerem a Bíblia, né? Em casa, quando você tiver um tempinho durante o dia, mas toda semana, né? Então, nós queremos entregar o certificado de conclusão da leitura da Bíblia em um ano para alguns irmãos. Nós fizemos isso no domingo passado, para os irmãos na parte da manhã, e agora nós vamos entregar para alguns irmãos que foram mencionando, né, para a secretária, para mim, dizendo que leram a Bíblia. E fica esse convite para você. Próximo ano de 2026, você então fazer esse desafio, ler a palavra do Senhor.
lá no grupo da nossa igreja, né, o grupo geral da nossa igreja, todos os dias nós colocamos uma porção da leitura que você deve fazer, tá bom? E isso nós vamos continuar todos os anos, é um desafio que nós temos. Então, já faça aí, né, esse desafio aí no seu coração essa noite. Olha, o ano que vem eu vou ler a palavra de Deus, tá bom? Eu sei que você lê, com certeza, aqui na igreja, na sua casa, mas faça esse propósito de ler a Bíblia completa, e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Então eu vou chamar aqui, quem estiver presente já pode vir aqui à frente para receber o certificado e nós orarmos pela vida desses irmãos. Ana Maria da Silva, Aparecida Bauer, Euzeneide Barbosa, Ronaldo Correia, vamos aplaudir o Ronaldo para aqui, né? Irmã Otília e Vanessa, irmã Vanessa. Se é para aplaudir, aplauda com força aí, hein? Você não jantou. Parabéns, tá bom? Deus abençoe, Vanessa. Irmã Otília, Deus abençoe, tá bom? Fica aqui do meu lado esquerdo. Outros irmãos leram a palavra, mas acho que por conta final de ano, né, viagem, não estão aqui, mas esses 3 irmãos estão representando todos aqueles que leram, né, esse ano de 2025. E não para não, tá bom? Já faz o desafio para 2026, né? Porque é uma realidade. Se você já teve essa experiência, toda vez que a gente lê a Bíblia, mesmo que seja um texto que a gente conhece, um versículo que a gente já leu, não é diferente quando a gente lê, não é? Cada dia, a cada momento, você já conhece, você já viu uma mensagem, um sermão sobre aquele texto, mas aí quando você lê de novo, Deus fala de uma forma diferente no nosso coração, não é verdade? Então, parabéns para vocês, que Deus continue abençoando suas vidas, tá? E continuem dedicados assim, firmes, lendo a palavra do Senhor, e fica, né, esse exemplo para você também. No domingo passado, pela manhã, quem estava aqui na igreja, a irmã Afonsina, faço questão de dizer, nossa irmã que tem 90 anos de idade, 90 anos, que algumas pessoas dizem assim, eu já estou velho demais para ler a Bíblia, eu estou novo demais. Uma irmã, membro da nossa igreja, com 90 anos de idade, ela concluiu a leitura da Bíblia. E ela não leu uma vez só não, viu? Ela leu esse ano, mas ela já leu outras vezes também. Então, meus irmãos, todos nós podemos ler a palavra de Deus, né? Faça isso. Pastor, eu comecei, mas não terminei. Então, renove seu compromisso de ler a palavra e, sem dúvida, Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos pedir para a Juliana orar pelos irmãos que concluíram a leitura da palavra e que, né, a palavra sempre preenche o nosso coração da porção das coisas de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, principalmente pela vida desses irmãos, ó Deus, que se empenharam, passaram por desafios, ó Pai, mas conseguiram, ó Deus, finalizar a leitura da Tua palavra, Pai. Eu tenho certeza que essa leitura impactou a vida deles, que o Espírito Santo falou ao coração de uma forma diferente, Senhor. E o Senhor nos encoraje também para o ano que vem, ó Pai, continuar nessa leitura, ó Deus. Assim mesmo os irmãos que aqui estão, ó Pai. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece para sempre, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sempre ter sede de ler, de ouvir, de praticar a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, viu? Aproveitando aqui, Vanessa, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar, irmão Tília, fica aqui, por favor, pela vida dos líderes da nossa igreja. Todo culto no final do ano,
nós temos esse momento também. E eu queria convidar você, líder de um ministério, você que foi eleito para a diretoria do ano que vem, venha aqui à frente, todos que estão aqui, para nós orarmos juntos, para nós pedirmos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito quando a igreja ora pela liderança, tá bom? Esse aqui é só um momento, mas você pode continuar pedindo para que Deus abençoe a liderança da nossa igreja. Aqui nós temos irmãos da diretoria da igreja, da diretoria da ABAC, líderes de ministérios que estão servindo durante o ano todinho, que estão aí trabalhando, se dedicando na obra de Deus. Então nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado para todos vocês, tá bom? Só Deus mesmo para recompensar a dedicação de vocês, né? A gente sabe que esse momento ele é necessário, né? Porque é um reconhecimento da dedicação, do sacrifício que vocês fazem. A gente sabe que trabalhar para Deus, na obra dele, no reino dele, é um privilégio, é uma honra que não tem em lugar nenhum nessa terra. Não tem comparação, mas é um sacrifício, né? Tem que abrir mão, às vezes, do tempo com a família, às vezes vem direto do trabalho, vem com o estômago roncando de fome para participar de uma reunião, né? Porque se passar em casa, aí é mais difícil para vir para a igreja participar de um encontro, de uma reunião. É vocês que estão sempre à frente, né? Ali tomando decisões, fazendo escolhas difíceis, que não são fáceis, que às vezes até nós somos incompreendidos, né? A gente toma uma decisão, claro que sempre para glorificar a Deus e para o bem da igreja. Conheço cada um de vocês e sem dúvida vocês estão exercendo a função porque Deus os colocou e porque a gente confia em vocês. Mas a gente sabe que a escolha que um líder faz, a decisão que ele toma, existem desdobramentos, né? Que muitas vezes quem está olhando de fora não entende a posição, a decisão. Mas eu creio de uma coisa: quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, então Ele vai conduzir as nossas vidas, né? Então por isso nós chamamos todo o último culto, né? Para quem está, obviamente muitos já estão viajando, para nós termos esse momento, porque eu creio, meus irmãos, na oração da igreja, quando você estende as suas mãos para abençoar a vida desses irmãos, para pedir para que o Senhor, em cada detalhe da vida deles, possam capacitá-los, ajudá-los, né, em tudo que nós fazemos aqui na nossa igreja. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e vocês vão fazer diferente, né? Quem puder se ajoelhar, fique à vontade. Quem não puder, não tem problema. Fique do seu jeito mais confortável, tá bom? Estenda suas mãos, vamos abençoar, pedir a Deus que abençoe esses amados irmãos que estão aqui, aqueles que também não puderam vir. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença nessa noite, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede de mais um ano ter servido na sua casa, ó Pai. Nesse ano de 2025, nós louvamos ao Teu nome pela oportunidade, o privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai. Porque como nós dissemos, não há algo maior que nós poderíamos fazer a não ser servir ao Senhor. É uma honra, Pai. Muito obrigado por cada um deles que estiveram, ó Deus, exercendo suas funções, sua liderança nesse ano de 2025. Mas agora, Senhor, também queremos colocá-los nas Tuas mãos nesse próximo ano de 2026, Pai. Tu
conheces, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe das nossas limitações, mas confiamos na ação do Espírito Santo, que nos capacita, que nos direciona, que nos ajuda na nossa trajetória e na nossa caminhada, Pai. Eu quero pedir o teu favor sobre a liderança da Igreja Batista em Vila Diva. Cada um que exerce uma liderança, seja na diretoria da igreja, seja na ABAC, seja liderança de ministérios, que o Senhor derrame, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Nós, como igreja, estamos aqui, Deus, levantando este clamor em favor de cada um deles, pois sabemos, ó Pai, quantas lutas às vezes enfrentamos só por estar à frente de um trabalho, de um ministério, da oportunidade que o Senhor nos deu. Mas, ó Deus, nós cremos que mesmo em meio às lutas e os desafios, o Senhor tem nos conduzido em vitória, e nós pedimos isso para o ano de 2026. É claro, vão acontecer desafios, problemas, dificuldades, como acontece na vida de qualquer um, mas nós vamos crer, ó Deus, que o Senhor estará conosco em todos os momentos, cada dia, 24 horas do dia, a cada minuto, a cada segundo, conduzindo os nossos passos, a nossa vida e o nosso coração, Pai. Por isso que nós estamos aqui, nos posicionando com um coração grato e também cheio de expectativa para aquilo que o Senhor fará através de nós e em nós no ano de 2026. Queremos estender as nossas orações também para as equipes que trabalham, que servem nesses ministérios aqui representados. Obrigado pelos nossos irmãos que se dedicam, que são voluntários, que são obreiros na casa do Senhor. Reveste, ó Deus, todo o seu povo com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, para que juntos possamos continuar te servindo, fazendo a tua vontade aqui neste lugar, na Igreja Batista em Vila Diva, e que ela seja uma igreja abençoada, seja uma igreja que continue pregando o Evangelho, falando do teu amor e ganhando almas para Cristo. Muito obrigado por esse tempo, e nós consagramos as nossas vidas e o ano de 2026 nas tuas mãos e pedimos essas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor. Quer ajuda? Deus abençoe. Obrigado por vocês nesse ano de 2026, tá bom? Pode sentar, igreja, por favor. Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Eu gostaria de, nesse momento, saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão. Alguém nos visita? Temos uma irmã que é direito. Deus te abençoe. Junto com uma jovem. Deus te abençoe também. Da Patrícia. Mais alguém nos visita? São todos da casa. E todos são da casa, né? O meu sobrinho, em breve vamos apresentar. Com 3 meses ele está com um bebê, mas em breve faremos a apresentação oficial também. Para dizer, é a segunda vez que ele vem. Mas vamos saudar essas irmãs com uma salva de palmas, muito carinhosa. Deus abençoe vocês. Sinta-se sempre muito bem em nosso reino. Glória a Deus. Irmãos, tem 2 avisos que se referem aos cultos no início do ano de 2026, né? No próximo domingo, o primeiro domingo do mês, dia 4 de janeiro, nós não teremos culto na parte da manhã. Bom, no próximo domingo haverá culto apenas na parte da noite, apenas o culto das 18h30. Então, os irmãos, não se esquecerem, não haverá culto da manhã no próximo domingo, dia 4, mas haverá o culto da noite, culto das 18h30. É o primeiro aviso. O segundo aviso é que a ceia do Senhor será no segundo domingo dia 11, tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite, tá? Então, vai ficar bem claro para os irmãos, essa pequena notificação. Então, próximo domingo, culto apenas à noite, não haverá manhã, e no segundo domingo, a ceia do Senhor, culto da manhã e no culto da noite, no dia 11. Então, haveremos essa notificação dos nossos horários. Então, próximo domingo, às 18h30. Vamos agora
entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Uma mensagem também para nós pensarmos no próximo ano também. Malaquias 3, versículo 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vamos pegar essa mensagem para o próximo ano, 2026. Continuar entregando aos Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, confiando que Deus ele vai nos abençoar. Ele fala, ponham-me à prova, né? Não prova no sentido de provocação, mas no sentido de confiança. Então vamos confiar em Deus, vamos continuar confiando em Deus no próximo ano, 2026. Vamos ter que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre nós. Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então vamos ter que essas bênçãos virão sobre nós no próximo ano de 2026. Também vindo sobre nós, mas nós temos que orar assim, abençoar a nossa vida financeira também, nossa vida profissional, crendo que Deus vai nos abençoar bastante também no próximo ano de 2026. Vamos estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Os irmãos, sempre lembrando o tempo das ofertas, os irmãos também fizeram as suas ofertas durante a semana, estaremos consagrando a Deus. Depois, quando estivermos cantando o próximo cântico, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta poderá consagrar a Deus. Vamos orar nesse momento, consagrando as ofertas, os dízimos, a nossa vida financeira. Senhor meu Deus, em teu nome, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues durante a semana, que serão entregues agora, Deus, e queremos consagrar a nossa vida financeira para o próximo ano, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos ajudar, vai continuar nos abençoando, o Senhor vai abrir portas sobre aqueles que estão com dificuldades, para que todos tenham o pão de cada dia, todos prosperem, todos cresçam em todas as áreas, inclusive na área financeira, área de trabalho. Se alguém tem alguma dificuldade, alguma situação que precisa ser resolvida, nós colocamos diante de Ti, e nós cremos que o Senhor vai derramar muitas bênçãos sobre nós, também em 2026, e nós nem teremos onde guardá-las, como diz a Tua palavra. Nós agradecemos, nós cremos nessa promessa, que essa promessa se cumprirá em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, quando você está cantando o cântico, você pode estar consagrando a Deus, e também nossos irmãos de intercessão estão aqui na frente, para receber os nossos pedidos. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor neste ano, né? Nós fazemos eu costumo fazer aquela recapitulagem assim, o que aconteceu no meu ano, o que foi diferente, né? O que eu fiz que poderia ter feito diferente na presença do Senhor, o que né, Deus me trouxe de bênçãos, enfim, eu acho que também é um momento que a gente pode agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, né? Embora a gente faça aí uma recapitulagem de tudo que aconteceu, de uma coisa a gente tem certeza, que a mão e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ela não falha, ela não falta, e nós temos a certeza de que as promessas do Senhor, elas se cumprem sobre nós. Então, agradeço muito a Deus por esse ano, agradeço a Deus pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor nos deu, porque, como eu falei no início, até que o Senhor nos abençoou, e eu sei que você tem aí no seu coração também gratidão ao Senhor, alguma coisa específica que aconteceu neste ano, mas que você agradeça ao Senhor, porque Ele tem muito mais para fazer em nome de Jesus. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço, meu homens. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradecemos, Jesus, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens agradecem primeiro. Te agradeço. As mulheres. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, homens, meu, te agradeço, te agradeço, mulheres, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos juntos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Aleluia, palmas ao Senhor. Eu creio que nós podemos agradecer ao Senhor justamente por aquilo que a canção mesmo disse, né? Por Ele nos libertar, nos salvar, por Ele perdoar os nossos pecados, por Ele estar sempre dirigindo a nossa vida. E há tantas coisas que nós poderíamos agradecer ao Senhor, não é verdade? Eu queria chamar um casal aqui à frente, o Érico e a Bruna. Vem cá, Érico e a Bruna. Pode se aceitar, igreja. Nós vamos ter um momento de oração, mas também, no caso deles, né? Vocês querem falar alguma coisinha dessa nova experiência? Fique à vontade. Tá bom. A Bruna já é membro da nossa igreja há mais tempo. Resumindo bem a história, né? Assim, mas o Érico, ele é membro recente da nossa igreja. Por que será, né, meus irmãos? Mas o Érico, né, demonstrou compromisso com a igreja, estando aqui aos cultos, né, sempre participando na medida do possível.
E Deus abençoou a vida dele, né, com um grande desafio para o próximo ano 2026. A Bruna vai ficar com bastante saudade, né? Vocês vão falar por vídeo, né? Mas o namoro vai continuar. Com certeza. Mas o Érico, ele hoje é o último culto dele aqui na Vila Diva, em São Paulo e no Brasil, hein, irmãos? Olha só, hein? Ele não está em qual outra igreja? Não. Pode ir, mas, né? Vai cultuar Deus lá. Tem Batista lá, né? Isso aí. Prossiga firme aí, participando, né, da igreja, nos cultos. Pode assistir online, né? Hoje tem essa facilidade. Mas o Érico, ele vai ter uma experiência, pelo menos inicialmente, de 1 ano, né, nos Estados Unidos. Surgiu uma oportunidade para ele trabalhar, para ele estar ali crescendo na sua profissão, naquilo que Deus colocou no coração dele, e conversando um pouquinho no último encontro que tivemos juntos com as famílias, e foi justamente onde nós fizemos, né, a campanha de jejum e oração, que aí Deus confirmou e Deus foi dando a direção, foi isso mesmo, né? Essa última campanha, né, de 40 dias de jejum e oração, que a gente sempre faz na nossa igreja, e aí Deus foi confirmando na vida do Érico essa decisão, esse passo importante, né, na vida dele, de crescimento profissional, também de crescimento financeiro, né, porque é isso mesmo que nós temos que buscar nessa terra, né? Ninguém busca aqui ser pobre, né? Nunca vi alguém falar, eu quero trabalhar para ser pobre, né? Não, eu nunca vi isso. Então, a gente trabalha para conquistar, né, coisas boas, um conforto maior, preparar um futuro, né, mais tranquilo para as nossas vidas. Então o Érico, né, ele está aqui junto com a Bruna para nós orarmos por essa viagem que ele vai fazer, né? E eu queria aproveitar esse momento porque esse passo é muito importante na vida dele, né, e da Bruna também. E claro que eles, como casal também, esse ano 2026, também tem planos, né? Tudo certo, está tudo sendo direcionado por Deus. Mas eu acredito também que de repente você tenha algo no seu coração, que talvez você plantou esse ano, mas ainda não foi concretizado. Aqui nós estamos falando do Érico, e glória a Deus, né? Estamos aqui para glorificar Deus na vida deles, mas também para incentivar você a continuar orando, porque nós fizemos a campanha e os irmãos sabem, ouviram de mim, sempre dizendo, olha, continue, né? Porque o ano ainda não acabou, amém, meus irmãos? Então Deus é um Deus de milagres e Ele pode fazer coisas maravilhosas ainda este ano. Pastor, mas não aconteceu nada este ano, estou vendo que na próxima semana já vai findar o ano e não aconteceu nada. Irmão, isso não pode abalar a nossa fé. Continue na presença de Jesus, continue buscando a Deus, continue buscando a vontade dEle, porque essa questão de mudança de tempo, né, é um calendário nosso, mas para Deus, diz a palavra que 1000 dias é como um ano, né? Então, não se importe com isso, vá buscando a Deus e Deus vai trabalhando na sua vida, tá bom? Então eu queria convidar você a orar pela vida do Érico, né, que vai fazer essa viagem importante, também da Bruna, né, que ela vai ficar, né, mas Deus sabe de todas as coisas, né, e pode preparar aí tudo que vocês estão planejando. E você também, vamos nos unir em oração, colocar diante de Deus o seu sonho, a sua necessidade. Tem um versículo da palavra de Deus, eu quero deixar aqui com os irmãos, nesse sentido, porque nós precisamos sempre crer, meus irmãos, que Deus, Ele tem o melhor para nós. Os irmãos sempre me ouviram falar sobre isso. Claro, não é fácil,
muitas vezes vem o desânimo, vem a tristeza, vem o abatimento, né? As coisas não acontecem como a gente esperava, mas nós somos convidados a crer no Senhor. E Ele, no tempo dele, fará o que é melhor para cada um de nós. Você crê nisso, amém? Amém. Em Salmos 37, versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor, né? Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém, meus irmãos? Ele atenderá os desejos do seu coração. Se é um desejo que vai glorificar o nome de Deus, se é um desejo que vai ser para testemunho, para outros também alimentar a sua fé, então Deus, Ele atende os nossos desejos, irmãos. Está aqui na palavra, né? Deleita-te no Senhor, se agrade de Deus, né? Não murmure, não fique rebelde. Ah, não aconteceu, porque o Érico, ele é melhor do que eu. Não pense isso, porque Deus, Ele tem o tempo certo para cada um de nós. Aqui é apenas um testemunho que Deus abre portas, Deus muda situações quando a gente nem pensava, né? Mas Deus vai trabalhando, vai esquadrinhando as coisas, até que acontece, pede confirmação, e Deus age, fez o milagre, e a glória é toda de Deus. Amém, meus irmãos? E assim também é na sua vida. Então vamos orar, ter esse momento. Se você quiser ficar de joelhos, nós oramos aqui hoje é a noite dos joelhos, com a liderança, mas é um momento de entrega, né? De colocar: Deus, olha, esse ano 2025 está findando, mas eu preciso que o Senhor me ajude, abre essa porta. Ano 2026 está chegando, Senhor. Então, se você quiser, puder ficar de joelhos, fique à vontade, eu vou ficar, mas eu sei que as irmãs estão de salto, estão de vestido, não precisa, mas fique aí do jeito que você está. Irmão Ronaldo vai iniciar orando e depois eu encerro orando por esse momento, tá bom? Ou se você quiser se colocar de pé, cada um tem um jeito, né? Às vezes a pessoa se sente mais ali próxima do Senhor Jesus. Enfim, vamos orar para que Deus abençoe nossos planos, nossos projetos para o próximo ano. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelos feitos do Senhor para conosco, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Porque podemos dizer assim, como teu servo disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diante desse ano que está se findando, Senhor, muitas coisas aconteceram, Senhor. Muitas coisas boas aconteceram. Providência do Senhor para com as nossas vidas, e agradecemos ao Senhor. Também eu creio que tivemos perda, Senhor. Muitos passaram por perda, Senhor, mas foi o Senhor ali amparando, foi o Senhor ajudando, foi o Senhor levantando, e agradecemos o Senhor por isso, Senhor. E estamos aqui porque o Senhor esteve conosco todo esse ano, Senhor. Esteve conosco, nos orientando, nos direcionando, nos capacitando, nos habilitando, Senhor. E pedimos ao Senhor, e clamamos ao Senhor também, para com esse ano que está se iniciando, 2026, apresentamos diante da Tua presença, Senhor. Todos os dias, todos os meses, Senhor. E ser o Senhor para conosco, porque sabemos que o Senhor, se o Senhor não for, não podemos ir também. Então aguardamos no poder do Senhor, no sobrenatural do Senhor, guiando, amparando, socorrendo, Senhor, nos alegrando, suprindo as nossas necessidades, porque somos necessitados diante dos nossos afazeres, nosso trabalho, Senhor, o nosso trabalho do dia a dia, Senhor. Aqueles que têm seus estudos também, que estão se aperfeiçoando nos seus estudos, seja para com cada um aqui na igreja também, aqueles que exercem as suas funções, como já apresentamos também os líderes, Senhor, mas também temos aqueles que são liderados também. Não podemos esquecer desses que estão nos seus afazeres aqui na igreja. A coberta, guarda,
mais vitórias proporcionadas pelo Senhor para com as nossas vidas, para com a vida da membresia da tua igreja, para com aqueles que estão à nossa volta, nossos entes queridos também, nossos familiares. Apresentamos diante da tua presença. Seja o Senhor ali com a sua mão, Senhor. Aqueles que se distanciaram da tua presença também por algum motivo, alguma questão, seja o Senhor levantando, resgatando esses também, se porventura assim podem se encontrar, Senhor. Faça-se presente, Senhor, como o Senhor fez em 2025, Senhor. Seja para com 2026, pedindo eu a porção dobrada, Senhor, a porção dobrada para com cada um de nós que constitui aqui a Igreja Batista de Vila Diva, Senhor. Também apresentamos aqui esse casal, Senhor. Seja para com eles diante dessa viagem, Senhor, desde o momento que ele irá sair da sua casa, Senhor, a bagagem ali que ele estará levando, Senhor, o seu coração, conforta o coração do teu filho, do teu servo nessa viagem também. Seja o Senhor ali derramando bálsamo sobre a vida dele, porque irá acontecer esse distanciamento, Senhor, entre eles. Mas eu creio que não é uma distância, como o Senhor, a qual nós não vemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, e creio que diante desse casal será assim entre eles, Senhor. Sempre estará ali o amor que foi brotado, que gerou, que há entre eles, estará permanente sobre a vida deles. E ali, para com teu filho, naquele local do seu trabalho, também pedimos ao Senhor que ele venha assim ser glorificado pelo Senhor ali, demonstrando que é um Deus sobre a sua vida ali naquele local de trabalho, Senhor. Prepara todo esse caminho, Senhor. Prepara ali a mesa, a cadeira, o alimento para o teu filho ali, Senhor. Tira os impedimentos, tira as barreiras, Senhor. Diante desse povo, a qual ele irá conhecer ali uma cultura nova, Senhor, uma língua diferenciada. Seja o Senhor operando em todos os detalhes, Senhor, demonstrando que é o Senhor para com ele, dando a vitória, Senhor, o crescimento, Senhor, para ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus aqui pedimos, Senhor. Clamamos ao Senhor, apresentamos aqui esse casal, Senhor. Seja com a tua filha aqui também, confortando o coração dela, direcionando ela, tranquilizando ela, sabendo que ele está também diante da tua presença em suas mãos, Senhor. Tira todo o desconforto, toda a ansiedade, tudo aquilo que possa querer gerar algo que não advém do Senhor para com eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus aqui clamamos, mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cobre e que nos guarda, que nos protege de todo o tempo do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, ainda em tua presença, nós colocamos a vida do Érico em tuas mãos, que irá viajar, Pai. O Senhor abençoe a vida dele, proteja ele de todo mal, que ele possa ir debaixo da tua proteção, ó Pai, neste novo lugar que foi preparado pelo Senhor. Sabemos que ele terá grandes desafios, mas também terá grandes alegrias, Pai, porque o Senhor é com ele. Nós pedimos, ó Deus, que ali ele possa prosperar, que ali ele possa crescer, sonhar, ó Deus, e colocar a sua vida e todos os seus planos e projetos em tuas mãos, para que o Senhor possa conduzi-lo segundo a tua vontade, Pai. Que ali ele tenha alegrias, que ali ele possa, ó Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor, que cremos que o Senhor já preparou sobre a vida dele, Pai. Assim também estende essas bênçãos sobre a vida da Bruna, ó Pai. Colocamos ela em tuas mãos, que ela também tem sonhos, planos e projetos. Que o Senhor continue conduzindo a vida deles conforme a tua vontade. E nós cremos, ó Pai, que muitos outros testemunhos virão da parte deles, ó Deus. E assim também seja na vida de cada um de nós. Neste ano de 2026, ó Pai, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano tremendo, sobrenatural, de milagres sobre as nossas vidas, Pai. Colocamos nas suas mãos, porque nós cremos, ó Deus, que não há lugar melhor em estar nas suas mãos, os nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, o nosso trabalho, os nossos negócios. Que o Senhor esteja sempre à frente, livrando-nos de todo mal, para que assim possamos ser conduzidos pelo Senhor e também sendo dirigidos pela tua vontade. Muito obrigado por esse momento, oramos em nome de Jesus. Amém.
ficar de pé mais uma vez, irmãos, vamos mais uma vez louvar ao Senhor, com muita alegria nessa noite, com muita gratidão por tudo aquilo que Deus fez e fará em nossa vida. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Levante as mãos, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Diga, em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, cante essa canção, pois nestes pulmões vamos louvar ao Senhor. Se louvamos a Deus, nós temos gratidão no nosso coração, e não falte na nossa boca uma palavra de um cântico de louvor ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós levantamos a Ti as nossas mãos e adoramos a Ti, ó Deus, por tudo que és, por tudo que faz, por tudo que farás, ó Deus, porque nós sabemos aquele que temos crido, nós sabemos aquele que venceu, é o Senhor Jesus.
coração. Aleluia, se a Deus toda a honra da glória ao seu nome. Então vou levantar, pois tudo que tem é um aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar, levante suas mãos, as minhas mãos e louvar, cante, pois tudo aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Seja a porção derramada nos nossos corações nessa noite e que assim sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar, por favor. Todos os anos, você que é membro da nossa igreja, sabe que nós colocamos um tema para nós falarmos mais durante o ano. É claro que a gente fala outros temas, outros tópicos, mas a gente ora a Deus, pede a Deus um direcionamento. E aí esses últimos dias estava falando com Deus, pedindo que Ele falasse ao nosso coração qual seria o tema para esse próximo ano de 2026. E Deus colocou para nós o tema sobre promessas. Amém, meus irmãos? Amém. A fim de viver as promessas de Deus? Amém, amém, né? Porque a palavra de Deus, ela contém muitas promessas, irmãos. Só que nós não conhecemos todas elas. Talvez seja até impossível de conhecer todas, mas alguma a gente vai conhecer, amém, meus irmãos? Amém. Porque a promessa, as promessas de Deus alimentam o nosso coração, alimentam a nossa fé, alimentam a nossa perseverança na presença do Senhor, porque eu e você, todos nós, passamos por lutas. E eu não vou aqui dizer para você que o ano que vem você não vai passar por luta. Nós vamos. Mas também vamos passar por vitórias. Amém, meus irmãos? Amém. Eu creio com todo o meu coração para que aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que obedecem, se submetem à vontade de Deus, mesmo que eles passem por lutas e dificuldades, Deus
tem sempre uma vitória reservada para o seu povo. O próprio livro de Salmos já nos fala isso. Ainda que eu ande, olha, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, o que diz lá? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, meus irmãos? A Bíblia já está dizendo, olha, eu posso passar por um vale de trevas e morte, e nós vamos passar porque a vida proporciona isso para nós. E fora o inimigo da nossa alma, ele vai querer destruir a nossa fé, roubar a nossa esperança, acabar com a nossa alegria. O diabo que luta para ver a gente derrotado. Mas as Escrituras dizem, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Se primeiro, você pode aplaudir a Jesus. Então, esse ano de 2026, nós vamos entrar nesse ciclo. Por quê? Eu estava pensando, a gente precisa conhecer mais das promessas para viver. Porque às vezes a gente sempre ouve assim, olha, Deus tem promessa para você. Mas qual é? Né? Alguns irmãos mais experientes, eles conseguem, na sua trajetória com Deus, discernir às vezes uma promessa específica. Olha, Deus falou comigo e essa promessa é para mim. Eu vou viver a minha promessa. Mas às vezes tem irmãos que pode ser que tenham uma certa dificuldade de entender. Eu sei, o pastor prega, eu já ouvi dizer, alguém até falou para mim, olha, Deus tem uma promessa na sua vida, mas qual é ela? Como eu vou discernir isso? Como eu tenho o entendimento de saber, olha, essa promessa é para a igreja, é de forma coletiva. Não, essa promessa é para mim. Então, esse ano de 2026, em nome de Jesus, através das mensagens, dos encontros, dos cultos, nós vamos trabalhar esse tema, o ano da promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos viver juntos aí, amém? Amém. Fala aí para o teu vizinho, vamos viver as promessas de Deus. Até porque a Bíblia diz isso, né? Em 1 Coríntios, se você quiser ir acompanhando comigo, nós vamos passear aí alguns textos da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então a Escritura está dizendo para nós nessa noite que por meio de Cristo nós temos promessas reservadas para cada um de nós. Aí a gente tem que conhecer. Eu aqui, como pastor e pregador, eu vou te dar um direcionamento durante hoje e o ano que vem. Mas você também precisa buscar essas promessas. É como um tesouro enterrado, né? Antigamente, acho que não sei hoje se tem filme assim, quando tinha um tesouro enterrado, você tinha um mapa, você tinha algumas etapas para descobrir aonde aquele tesouro estava enterrado. Quando você descobria aonde estava, no filme, né? Eu falei com você, mas no filme, os personagens descobriam, eles desfrutavam daquele tesouro. Quando nós falamos da promessa de Deus, e Ele tem, nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Ele tem promessas para nós, mas você precisa também buscar, conhecer. Senhor, qual é a sua promessa para mim? Me ajuda. A nossa oração no final vai ser nesse sentido. Me ajuda a descobrir
qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida, né? Porque quando nós falamos sobre promessa de Deus, nós estamos falando que é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. E a Bíblia diz isso, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Ela é boa, perfeita e agradável. Então as promessas de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Lá no livro de Josué, para você entender um pouquinho mais, diz assim: saibam, portanto, que não falhou nenhuma das boas, olha só, boas promessas que o Senhor fez à comunidade de Israel. Todas se cumpriram. Quantos creem nessa palavra? Amém, meus irmãos? Amém. Nós cremos nas Escrituras e ele está dizendo que todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel se cumpriram. E eu creio que se nós também andarmos no caminho do Senhor, buscarmos esse direcionamento, sem dúvida, a promessa, a vontade, que é boa, perfeita e agradável, também será cumprida nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, vamos pensar. Primeiro, as promessas de Deus, elas são firmes e verdadeiras. Para você colocar isso no seu coração, você não ter dúvidas. Porque uma das coisas que pode acontecer é o inimigo tentar fazer você duvidar. Ah, mas não aconteceu ainda. Ó, mas você está orando, então para de orar. Ah, mas você está indo na igreja, você está jejuando por isso, então desiste logo. Mas se Deus, através do Espírito Santo, falar uma promessa para você, pode ser mais cedo ou mais tarde, ela irá se cumprir. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz lá em Números, olha só, 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Amém, meus irmãos? Então não tenha dúvidas, busque. Deus, qual é a sua promessa? O que o Senhor tem de novo para mim viver nessa terra? Porque tem gente que às vezes está vivendo uma vida monótona, sem novidades, sem coisas novas. E às vezes, sabe o que mais me surpreende? É que às vezes o povo de Deus está achando que não tem nada mais para ele, e o povo lá fora está pulando ondinha de mar, está fazendo pedido, jogando, enterrando na terra. É ou não é, irmãos? E fora das coisas que eles fazem. Então, às vezes, pode ser, não estou falando que é, hein? Mas pode ser que lá o povo, lá fora, que não conhece o Deus que nós conhecemos e servimos, às vezes tem mais fé do que no Deus dele que pode fazer algo por ele. E a gente está aqui para renovar a nossa fé, a nossa confiança que Deus tem coisas novas para mim e para você. Amém, meus irmãos? E Deus não mente. Se Ele falou uma promessa para você, irá se cumprir. Porque tem muitos aqui, eu acredito, que já tem uma promessa, que já tem algo que Deus colocou no coração. Pastor, como que eu identifico? É aquilo que você ouviu, é aquilo que você leu e confirmou. Olha, confirmou, a palavra aqui está dizendo. É aquilo que inflama seu coração, é aquilo que deixa seu coração em chamas. E você sabe que da parte de Deus foi Ele que colocou no seu coração. Agora, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Agora, algumas pessoas que estão aqui precisam ainda identificar. Ela já tem uma promessa, mas precisa identificar na sua trajetória. Precisa, nessa sua caminhada, na sua jornada de vida, precisa identificar. E aí, né, os irmãos sabem os métodos, a forma que eu sempre ensinei aqui na igreja.
oração, leitura da palavra, jejum, estar na igreja, ouvir uma ministração da palavra, tudo isso colabora para nós conhecermos as promessas de Deus para a nossa vida, irmãos. Agora, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não venho na igreja, se eu não jejuo, que promessa que eu vou conhecer? Que promessa que eu vou viver na minha vida? Nenhuma. Você só vive algo que você conhece. Então, se você no ano de 2026 não pegar na palavra para ler, para fazer a sua devocional, eu arrisco em dizer, mas com uma certeza grandíssima, que você não vai ter dificuldades para conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Se você não lê. E olha que a gente está aqui incentivando os irmãos. Nós acabamos de entregar um certificado de leitura da Bíblia em um ano. Então aproveite. Faça esse propósito na sua vida. Eu vou ler a Bíblia. E hoje em dia, meus irmãos, está tão fácil, porque tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não consigo ler, eu não tenho estudo para isso. Irmãos, hoje tem aplicativo. Tem aplicativo. Né? Se você tem dificuldade na visão, porque tem irmãos que têm dificuldade na visão, tem irmãos aqui que tem. Então ouça, põe lá no aplicativo, ouça com atenção, mas de alguma maneira faça com que a palavra entre no seu coração, para você conhecer e desfrutar das promessas de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda coisa, as promessas de Deus exigem fé e perseverança. Quantas pessoas talvez esse ano 2025 já pensaram que nem Elias: ah, pode me levar, acaba comigo, me mata, Senhor, porque eu não aguento mais. Você sabia que foi essa a oração que Elias fez? Elias pediu a morte. Ele disse: eu não aguento mais, Senhor. E talvez em algum momento desse ano 2025 você falou isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver nessa ocasião que Deus ele tem tanta paciência com a gente. Amém por isso, irmãos? Amém. Deus teve paciência com Elias. Ele orou. Ele não pensou só. Sabe aquele pensamento assim, que vem às vezes? Do nada? Não, ele orou assim. Ele pediu isso. Já chega para mim, tá bom, já fiz muito, Senhor. Mas o que é mais impressionante é que Deus tinha mais para Elias. Deus tem mais para você, meus irmãos. Deus tem mais para você, igreja. Talvez você, está chegando aí em 2025, meio acabado, Senhor. Eu só estou aqui, pastor, porque é o último do ano eu vim. Mas Deus vai te renovar nesta noite, amém, meus irmãos? Amém. Deus vai renovar a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria, porque tem muitos que precisam disso. Salmista mesmo, em algum momento das suas orações, ele falou: devolve-me a alegria de viver. E quantos de nós, às vezes, olhamos para o trabalho, para a empresa, para a família, ou até para a nossa vida espiritual, e às vezes perdemos essa alegria. Às vezes entramos num ritmo frenético de uma vida em pecado. Pecado na vida do cristão, entre aspas, tem que ser um deslize. É um deslize, eu aprendi assim. Agora, se vive pecando, precisa consertar a vida, se arrepender e pedir: Deus, me livra dessa escravidão, desse pecado. Foi por isso que o salmista falou: devolve-me a alegria de viver. Porque ele também tinha pecado. E vocês conhecem muito bem a história. Então todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos perseverar nas promessas de Deus.
Porque o dia a dia, as lutas, as dificuldades vão trazer o desânimo, meus irmãos. Vai querer fazer a gente desistir. Mas a palavra diz, lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Ser fiel até a morte. Não é ser fiel só por um instante, agora que é final de ano, aí chega no dia 31, você se veste todinho de branco. Você se veste todinho de branco. Aí faz promessa, Deus, em 2026 eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito, eu vou fazer aquilo. Aí chega no dia 1º, não cumpre nada do que falou. Então persevere nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo, é necessário, é uma necessidade você crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Mas tem gente buscando a Deus e duvidando, Deus não vai fazer isso na minha vida, Deus, né? Claro, se não tiver na vontade de Deus, Deus não vai fazer nunca mesmo, porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Porque também tem pedido de oração que até arrepia a gente, fala, meu Deus, se Deus cumprir isso aí na sua vida, meu irmão, minha irmã, você pode trupicar e cair. Não está preparado. Tem gente que está pedindo coisas que não estão preparadas para viver aquilo. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas às vezes falam assim, Deus, eu queria, às vezes a palavra é até linda, né? As frases. Eu queria constituir uma família. Opa, é um pedido razoável, né? Deus instituiu a família. Aí, Deus, eu preciso de um namorado, de uma namorada. Claro, se constituir uma família, você tem que começar com alguém. Um compromisso, né? Aí Deus, tá bom, então vamos lá. Envia lá um rapaz, uma moça que você admira. Aí a primeira coisa que acontece é se esquecer de Deus. Eu preciso dar atenção, pastor, para minha namorada. É? O que você vai fazer? Eu vou levar ela no cinema. Tá bom, tem que levar mesmo, tem que passear, tem que conhecer a pessoa que está do seu lado. Pastor, mas é no domingo. No horário do culto da igreja. Para que fez aquele pedido então de oração? Para se afastar mais de Deus? Senhor, eu preciso de um emprego. Olha, eu quero dar uma vida confortável para minha família. Amém? Quem não quer? Qual pai de família não quer isso? Aí Deus vai lá e abençoa aquele homem ou aquela mulher também com uma posição e começa a ganhar mais. Aí sabe o que acontece? Aí aquela pessoa que não tinha um carro, não está nada de errado nisso, entendam a minha colocação aqui essa noite. Aí ela compra um carro. Aí de vez ela vem para a igreja, o que ela faz? Eu vou viajar. Pode viajar, vai mesmo. Mas tenha equilíbrio. Porque aí daqui a pouco está viajando, aí usa o carro para isso, usa o carro para aquilo. Mas cadê aquele irmão na igreja? Não, ele está usando o carro dele lá. Tá. Entendem, irmãos? Então a gente tem que ter perseverança e fé
nas coisas que vão edificar a nossa vida e não nos afastar de Deus. Isso é só um exemplo, mas existem outros também. A gente tem que ter equilíbrio, fé, perseverança nas promessas. Então, quando Deus derramar uma promessa sobre a sua vida, desfrute daquilo com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, porque senão até isso pode desviar muita gente do caminho do Senhor. Está entendendo, irmãos? Amém? Amém. As promessas são maravilhosas, mas se você não cuidar do seu coração, ela pode prejudicar você. Terceira coisa, meus irmãos, as promessas de Deus têm um tempo determinado, né? A palavra do Senhor diz: porque a visão aguarda um tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 3. E Eclesiastes capítulo 3 também diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o que eu quero dizer isso para você essa noite? Busque as promessas de Deus. Ela pode acontecer ainda essa noite. Você crê, amém? Amém. Deus tem promessa de cura. Deus tem promessa de portas abertas. Enfim, né? Nós vamos ver isso muito esse ano que vai vir. Então, faz o seguinte: se aconteceu hoje, amém, glória a Deus. Mas se não aconteceu hoje, pode acontecer ainda esse ano, amém, glória a Deus. Se não acontecer esse ano, 2026 está aí, 365 dias, olha só, hein? Quantos dias para você buscar e viver as promessas de Deus na sua vida, amém? Quero orar com você, entender, ir nesse sentido, que as promessas de Deus, elas geram vida no nosso coração. Não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez você entrou com expectativa, veio animado, mas lá no fundo também, de repente, algo desanima o seu coração. Mas nessa noite, nessa oração, nós vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor e dizer: Senhor, renova em mim as tuas promessas. Se para você que talvez tenha uma promessa já, mas ela ficou lá escondida por algum motivo, você ficou abatido, entristecido, aborrecido por uma situação e falou: isso aí vou deixar de lado. Essa noite é um convite para você se lembrar que Deus tem promessa para você. Agora, se você não conhece, não sabe, também é uma noite de você orar e dizer: Deus, me ajuda a conhecer as tuas promessas. Aliás, muitas delas você já está vivendo. Primeiro, você já é salvo. É uma promessa de Deus. Amém? Ele perdoou os nossos pecados. É uma promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É uma promessa de Deus. Uma promessa de paz no nosso coração. Esse final de ano, muitas pessoas buscam paz. E você está vivendo isso porque você serve um Deus vivo que está na sua vida. Foi Jesus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então você já está vivendo isso, amém, igreja? Existem promessas que você já está vivendo, mas existem outras que Deus quer que você conheça e desfrute disso. Então ore a Deus nessa noite. Fala: Senhor, eu sei que nos livros da Bíblia há uma promessa para mim. Me ajuda na devocional, na minha leitura da Bíblia, no culto, na ministração da palavra, enxergar, sentir qual é a promessa que o Senhor tem para mim e viver essa promessa, porque a promessa é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Jeremias capítulo 29, eu vou deixar esse versículo para a gente orar, que também
É algo especial que Deus quer fazer na nossa vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e esperança. Você pode aplaudir a Jesus? Ele tem planos, Ele tem promessas para mim e para você. Vamos buscar? Vamos viver isso nas nossas vidas? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Fale com o Senhor, é claro, do seu jeito. Aquilo que Deus trabalhou essa noite no seu coração. Se você ainda continua incrédulo, peça a Deus, Deus, tira toda incredulidade do meu coração, para que eu possa desfrutar, viver das promessas do Senhor sobre a minha vida. Mas se você ainda tem esperança, tem fé, amém, glória a Deus. Continue orando e dizendo, Deus, não permita nada e nem ninguém roubar as promessas do Senhor sobre a minha vida. E talvez se você ainda vive com Deus, ama a Jesus, vem na igreja, mas por um acaso você ainda não entendeu qual é a promessa de Deus para você. Então, fale com o Senhor, Deus, que esse ano de 2026 eu possa também me posicionar para que eu conheça mais das tuas promessas para a minha vida. Você precisa conhecer. Deus já fez a parte dele, mas você também precisa dar os seus passos para conhecer, ir de encontro a essas promessas e assim, no tempo de Deus, você desfrutar daquilo que Ele já reservou para você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos e nós Te glorificamos por essa noite. Neste último culto do ano, envolvidos, ó Deus, neste tema para o próximo ano de 2026, o ano da promessa, o ano das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Nós, ó Deus, abrimos o nosso coração para recebê-los. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem pensamentos e planos de paz. Não são planos de nos causar danos, mas são planos de vivermos as bênçãos do Senhor sobre nós. Por isso, Pai, cada um de nós aqui nessa noite, possamos também nos comprometer a buscar essas promessas, ler a palavra, nos consagrar mais, jejuar, orar, ter uma vida de oração, para que essas promessas sejam conhecidas por nós e assim possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez alguns aqui, meu Pai, já conhecem, já sabem, mas aquela promessa ficou para trás, ficou estacionada e até esquecida. Que nesta noite, Pai, o Senhor renove a nossa esperança da promessa que talvez por um motivo ou outro ainda não foi cumprida, mas pela fé nessa noite nós cremos que ela será cumprida nas nossas vidas. O Senhor sabe do tempo certo, o Senhor sabe o dia e a hora. E nós estamos aqui, ó Deus, disponíveis para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se alguém aqui, ó Deus, em contrapartida não conheceu, não conhece algo específico que o Senhor tem para ela, que ainda esse ano e o próximo ano seja um novo tempo na vida dele ou dela, seja um novo tempo na vida do seu povo, seja um novo tempo aqui na Igreja Batista em Vila Diva, de conhecermos e vivermos as promessas do Senhor para nós. Cremos, ó Deus, que em todas as áreas da nossa vida o Senhor tem uma promessa. Aliás, há milhares de promessas na Tua palavra. Abre os nossos olhos, dá-nos, ó Deus, um entendimento para conhecer as Tuas promessas para a nossa vida. Renova, ó Deus, a nossa fé, renova o nosso coração e que possamos, ó Deus, sair deste culto cheios de esperança, que possamos finalizar este ano de 2025
e entrar no ano de 2026 com a esperança de que coisas maiores o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Eu creio em nome de Jesus e declaro sobre a vida do teu povo nessa noite, que nós possamos viver dias melhores, que nós possamos viver as promessas do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda Jesus. Irmãos, nós já estamos aqui encerrando o nosso culto, mas todo último culto nós tiramos a nossa foto oficial, né? Da nossa família Vidativa. Obrigado por aqueles que nos visitam. Então vamos juntar aqui, a turma que está tirando foto hoje, nos ajuda aí, tá bom? Então vamos juntar aqui no corredor, fecha o corredor, você que está aqui na ponta, fecha mais aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. A Júlia está vindo já, nossa fotógrafa. Só que nós temos que comer.